Fala, investidor! Estamos aqui para mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês, trazer alguns aspectos sobre operações de renda, sobre as operações de crédito e sobre as operações de débito. Vamos entender aqui as vantagens, as desvantagens, talvez aquela que se encaixa melhor em cada cenário e também em cada perfil de investidor. Se você já tem interesse nesse assunto, curte aqui esse vídeo na parceria, fica comigo, nós vamos entender como é que funciona esses dois tipos de mentalidade, de estrutura, de racional de cada uma das operações, de forma que você possa ter aí de forma mais consciente melhores resultados nas operações de opções. Vamos lá então. Basicamente, o que vai nortear você a escolher operações de renda, as operações de débito ou operações de crédito, vai ser aquela expectativa do cenário, a expectativa do mercado. Então você vai entender o cenário que está naquele momento ali em que você pretende montar a sua operação, vai baseado na análise que você fizer, gráfica, fundamentalista, expectativa, palpite, etc. Baseado naquela expectativa que você tem do movimento do mercado, vai ser o principal fator que vai te influenciar a escolher uma operação de débito ou uma operação de crédito. Junto a isso, também tem o fator do recurso que você tem disponível. Então, geralmente, quem tem um recurso menor vai para as operações de débito, por incrível que possa parecer. Então, se eu tenho pouco recurso, eu vou naquela operação que eu vou gastar para montar a operação. Por quê? Porque naquela operação de crédito, quando você faz operações de crédito coberta, você vai precisar de garantia. Nós vamos bater isso aí depois. Então, se na análise que eu fiz do movimento do cenário, da minha expectativa, naquela meu trabalho de previsão do movimento do mercado, se eu acredito que o movimento vai ser numa direção, ou seja, se ele está numa tendência, seja de alta ou seja de baixa, porque nós vamos tratar mais uma tendência de alta. Mas se eu acho que se o mercado está numa tendência de alta e que vai, principalmente durante aquele exercício ali, ter um movimento, ou um movimento forte, rápido, ou um movimento forte, que passe pelo menos um determinado patamar, eu vou estar tendendo mais, baseado no cenário, a operações de débito, que são aquelas operações em que eu vou pagar para montar, mas que eu vou ter um retorno exponencial, seja um retorno travado em operações de trava, seja um retorno em tese infinito nas operações a seco. Existem também outras operações, mas vamos tratar aí dessas duas operações, a trava e a operação a seco. Então são operações de débito em que eu vou montar em um cenário em que eu visualizo que a ação terá um grande movimento num pequeno espaço de tempo, no caso das operações a seco, ou um movimento dentro daquela tendência que pelo menos chegue ou passe de um determinado patamar, no caso da operação de trava. Se eu já estou visualizando um movimento de uma ação mais lateralizado, movimento mais de consolidação ou de pequena variação, eu já parto para as operações de renda. E aí, operações de renda, você tem travas a débito, você tem vendas cobertas, você pode fazer borboleta. Existem diferentes estruturas que você pode montar, mas sem entrar aqui no detalhe de cada uma das estruturas dentro dessas dois racionais de operação, o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: entendendo esse cenário macroeconômico e a sua previsão, qual daquelas que se encaixa melhor com isso daí, e também, segundo, trazendo para vocês o seguinte: no caso das operações a débito, o meu risco máximo é perder aquilo que eu investi. Então ele tem um risco mais limitado e como o meu ganho ele é exponencial, eu posso botar quantias menores. Então eu posso aplicar valores menores, às vezes pegar aquele valor que eu tenho, dividir em várias operações e em valores menores eu estar fazendo, eu não gosto de usar a palavra aposta, mas é estar aplicando naquilo que eu acredito que vai acontecer. Se acontecer, eu vou ter um lucro muito interessante. Se não acontecer, eu vou perder todo aquele meu capital investido ali de forma limitada. Quando eu falo de operações a crédito, que são operações que eu vou receber, e aqui eu vou tratar, nós temos operações a crédito descoberta, em que parece ser muito interessante, porque eu vou receber dinheiro
né? Vou estar recebendo dinheiro numa operação em que, se o cenário ficar dentro daqueles patamares que eu quero, eu vou estar tendo lucro. Mas aqui eu vou me especificar mais em operações a débito, operações a crédito de forma coberta, que são aquelas operações que eu recomendo que você faça caso você opte por esse tipo de operação. Operações a crédito são aquelas que eu mais abordo no meu treinamento, porque são operações capazes de gerar renda, e renda às vezes bem interessantes. Só que para você montar esse tipo de operação de forma coberta, de forma mais segura, você precisa, no caso das vendas de call, você precisa ter ação para dar a cobertura naquela sua operação, e no caso das operações de put, você precisa ter capital com liquidez para poder arcar com aquela operação caso o cenário não vá na direção que você visualizou. Feita essa teoria toda aí, quero mostrar para vocês aqui agora algumas operações minhas que estão em andamento, e mostrando para vocês aqui como é que né, o que me levou a montar esse tipo de operação aqui e como que seria o resultado caso eu tivesse montado uma ou outro tipo de operação. Então deixa eu compartilhar aqui a tela. Então aqui no caso da MRV3, e já adianto que não é nenhuma recomendação de operação. Então aqui nós temos acabou que deixa eu só voltar para mim, acabou que essa operação a desmontagem dela foi executada aqui agora. Deixa eu voltar aqui para mim. Então eu montei aqui uma operação de venda de put coberta, ou seja, de uma operação de geração de renda na MRV. Essa operação me deu lucro, tá? Depois nós vamos calcular aqui. Só que como eu tinha programado aqui para desmontar essa operação, ela foi desmontada antes que eu pudesse mostrar para vocês aqui ela. Mas eu vou mostrar para vocês, já que não vai dar para mostrar aqui na plataforma do Profit, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui essa operação que eu fiz utilizando aqui o gráfico. Antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui o porquê de eu ter montado essa operação. Então eu montei essa operação no dia 23/6. Então olha só, no dia 23/6 foi esse dia aqui, ó. Então a ação estava subindo, ela chegou aqui a esse patamar, estava aqui ainda com o santo acima da banda. E aí quando chega nesse patamar de uma queda, as puts, as opções de venda, elas se valorizam, porque o mercado caiu. Quando o mercado cai, a put se valoriza. Então aqui é um bom momento, né? Quando ela cai, bate aqui numa resistência e você acredita que ela vai ficar no final das contas acima desse valor aqui, é um bom momento de você vender uma put, receber um valor, quem sabe com esse valor você embolsar ou até mesmo montar outras operações. Mas o fato aqui é que nesse dia, como ela chegou aqui, deu um martelo, eu visualizei que essa ação iria subir e que seria aqui um bom momento de eu montar uma venda coberta de put nesse patamar aqui da linha verde, e aí assim receber essa renda aqui. Por que eu montei essa operação? Então aqui eu acreditava que essa ação poderia ficar parada nesse valor, ela poderia até mesmo cair um pouquinho, que eu estaria lucrando, ou ela poderia subir. Então nós temos aqui, se a ação ficasse parada, eu lucraria. Se a ação subisse qualquer valor, eu lucraria. E se a ação caísse um pouquinho, eu também lucraria. Então é um cenário muito interessante para mim. Eu resolvi montar essa operação aqui. Então eu montei aqui nesse dia. Nos dias seguintes a operação veio contra aquilo que eu acreditei. Mas depois a ação se recuperou, subiu, subiu, subiu. Deu até uma puxada muito grande. Hoje está aqui no patamar de 13,34. Essa opção eu tinha vendido aqui no strike 11,50. Então ela era aqui nesse strike aqui, ó, 11,50, se não me engano. E ela subiu bastante. Vou mostrar para vocês aqui agora, usando aqui o desempenho. Exatamente, era no strike 11,50, era essa daqui. O desempenho. Então eu montei aqui no dia 23/6, foi por aqui nesse dia, tá? Essa opção aqui, então eu recebi esse valor de prêmio. Depois nós vamos ver aqui, vou mostrar para vocês aqui na minha planilha quanto que foi realmente o valor exato que eu recebi. Eu recebi esse prêmio subiu, mas como a gente viu no gráfico, ó, esse prêmio ele subiu por quê? Porque foram os dias que a ação caiu. A ação cai, put se valoriza. Como eu vendi a put, eu estava torcendo para aquela ação subir e aquela minha put desvalorizar.
E a put realmente veio se desvalorizando, veio caindo, já que a ação veio subindo. Quando chegou aqui no dia de hoje, no dia 7 de julho, eu desmontei essa minha operação a 9 centavos. Então nós vamos ver aqui depois o lucro que eu tive. E por que eu desmontei essa operação? Porque já estava com lucro muito interessante, eu desmonto aquela operação, aquele valor de garantia que eu tinha destinado para aquela operação, eu posso colocar, né, em outras operações. Mas nós temos aqui na minha planilha, foi uma venda de put, essa daqui era o código, o ticker, né, da opção, o strike era 11,50, eu vendi 1000 opções, ó, vendi a R$1,01, eu ganhei R$1.000,10. Então interessante, um outro fator aí para se levar em consideração é que quando a gente monta uma operação de venda coberta, o valor daquele prêmio a gente já recebe no dia seguinte. Então é interessante, porque no dia seguinte eu já recebi R$1.010. E qual que era o meu risco máximo? Era eu ter que comprar 1000 ações a 11,50 dessa ação. Então era um prejuízo máximo de R$11.500. Então olha só, eu recebi 1010 para um risco máximo de 11.500, então eu recebi 8,78%. Então é uma renda muito interessante para um mês. Então em um mês eu recebi com essa operação 8,78%. Como eu desfiz a operação aqui com a 0,9, eu não tive esse lucro máximo. Então eu lucrei aqui, ó, R$920. Então eu lucrei R$920. Em cima aqui daquele meu prejuízo, eu lucrei 8%. Tá um lucro muito bom para um mês de operação. Então esse aqui foi o resultado com a minha operação. Lógico que se a gente olhando o gráfico aqui, se eu pudesse adivinhar que essa ação teria essa alta tão forte, tão expressiva, eu poderia ter feito um outro tipo de operação. Eu podia ter feito uma compra de call a seco. Olha o tanto que isso aqui estaria me dando de lucro. Ó. Tá? Vamos ver quanto que me daria uma compra de call a seco? Olha só, nós estamos falando aqui nesse momento aqui, ó, vamos ver aqui nesse dia 23/6, se nesse dia 23/6 em que a ação bateu nesse patamar aqui, que eu acreditava que a ação fosse subir, né? Por isso que eu montei essa minha operação. Mas se eu acreditasse que ela fosse subir de forma rápida, movimento rápido e forte, eu poderia ter feito nesse dia aqui, 23/6, uma operação de compra seco. E aí, se eu comprasse aqui uma opção nesse patamar aqui, ó, de R$13, vamos ver quanto que estaria dando? Então no patamar de R$13, no dia 23/6, aqui, ó, estaria aqui 13 centavos, mais ou menos essa opção, tá? E como essa opção subiu, como a ação subiu, essa opção se valorizou e agora ela está em 70 centavos. Então veja bem, 70 centavos dividido por 13, nós estamos falando aqui de um lucro de 538%. Deixa eu até trazer para mim aqui, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso daqui com mais detalhes. Então veja bem, a ação subiu, a ação caiu, chegou ali numa resistência. Como o cenário que eu visualizei era que a ação poderia ficar parada ou que ela fosse subir um pouco, eu montei uma operação de renda. Aproveitei aquela queda, aproveitei que aquela put estava valorizada e fiz uma venda de put coberta. Ganhei aqui no dia seguinte o valor daquela minha renda. No final das contas, eu programei lá, aquela foi feita aquela operação foi desfeita, eu poderia ter esperado e aquela operação virar pó, mas eu desfiz a operação e tive um lucro de 8%. Se o cenário que eu tivesse visualizado naquele momento fosse um cenário de alta, forte, em um pouco espaço de tempo, eu teria feito um outro racional, né? E teria feito uma compra a seco. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei aqui, estaria me dando um lucro de 538%. Então vamos lá. Quando eu monto uma operação de renda, eu recebo no dia seguinte o meu lucro máximo. Então é um lucro travado. Meu lucro máximo eu recebo no dia seguinte. Mas aquele lucro ainda não é, embora ele venha para mim, caia na minha conta, vamos dizer assim, aquele lucro ainda não é meu. Porque dependendo de como desenrolar a operação, eu vou ter que recomprar comprar aquela opção, né, e reinvestir, né, pegar aquele valor que eu recebi, colocar nela e botar mais um dinheiro, ou teria que comprar a ação. Enfim,
O fato que vocês têm que ter em consideração é o seguinte: se eu fiz uma venda coberta, uma operação de crédito, eu vou receber o crédito no dia seguinte e aquele crédito que eu receber é o meu lucro máximo, ou seja, está travado. Se eu monto uma operação com uma compra seca, eu posso ter um resultado exponencial. Então, nesse caso aqui, ó, um resultado de 538%. E aí a diferença é o seguinte: no primeiro caso eu tinha que ter R$ 11.500 disponível para poder comprar aquela ação caso o pior cenário se concretizasse, que era aquela ação cair abaixo daquele meu strike de 11,50. Então, eu teria que ter um capital um pouquinho maior, R$ 11.500. No caso dessa minha outra operação de débito, numa compra seco, tá? Eu estou falando aqui de uma opção aqui a 12, 13 centavos. Então, eu teria que ter aqui um lote de 100, eu teria que ter R$ 13. Então, olha a diferença. Olha a diferença. Por isso que as operações de renda, embora tragam uma renda, seja interessante, seja muito mais cômodo, porque o tempo é a favor, você precisa de um tempo muito menor para se dedicar, você precisa de um pouquinho maior, de um capital um pouquinho maior para poder montar essas operações com segurança. Seja a ação, caso você venda uma call, ou seja um valor em uma boa liquidez, caso você monte uma operação de renda. Então, para eu fazer essa operação aqui, eu precisava de R$ 11.500. Para eu fazer essa outra operação que eu mostrei para vocês aqui, com esse lucro de mais de 500%, eu precisaria de R$ 13. Então observem que é um capital muito menor. E para quem tem pouquíssimo dinheiro, esse tipo de operação também tem esse atrativo. Porque no outro eu preciso de uma garantia, eu preciso ter um pouquinho mais de caixa. Então com R$ 13 eu já poderia montar essa operação, comprar um lote de 100 unidades e ter esse lucro aí de 500%. E no pior dos cenários eu perderia 100% desses R$ 13. Lógico que nesse caso aqui nós estamos falando de uma pessoa que tem aí uns 130, né? Pelo menos. Pegou R$ 13, montou várias operações com R$ 13. Então nós estamos falando aqui de um retorno muito interessante. Então a gente já consegue observar que numa eu vou ter um ganho limitado, vou ter um prêmio caindo na minha conta no dia seguinte. Na outra eu posso ter um ganho exponencial, né? Voltar a investir no valor muito menor. É uma operação que eu considero assim com risco bem controlado, porque o meu risco máximo é perder aquele valor que eu investi. E quando a gente vê o fator tempo, a gente observa que quando eu monto uma operação de geração de renda, a passagem do tempo não me incomoda muito. Na verdade é até favorável. Por quê? Porque eu vendi aquela opção por um valor e para mim me interessa que aquela opção desvalorize, que ela caia de preço, de preferência chegue e vire pó, né? Ou seja, passe ali a valer 1 centavo e lá no dia do vencimento deixe de existir. Então, para que isso aconteça, eu preciso, a passagem do tempo ela vai corroendo o valor daquela minha opção. No caso de uma opção a crédito, é o contrário. O tempo já não está, a passagem do tempo ela está contra mim, então eu preciso que a ação se movimente rapidamente. Se a ação movimentar pouco ou não se movimentar, ou for em direção daquilo que eu acreditei, o tempo vai corroer muito fortemente o valor daquela minha opção. Tá? Então eu espero que vocês tenham entendido isso daí. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu curtir, o seu joinha. Muito obrigado, bora crescer e até a próxima.